jovens, né? Isso é decorrente também do aumento da obesidade e sobrepeso da população, que hoje se tornou uma epidemia, né? Um problema de saúde pública, e isso vem culminar em algumas patologias, e uma das é a diabetes. Com a insulina, né, com a descoberta da insulina, diminuiu-se bastante essa mortalidade na mãe. Mas ainda há uma mortalidade fetal enorme. Isso devido a quê? Isso devido aos índices, os altos índices de gravidez, né, com uma mulher, ela não estando dentro da normalidade. Quer dizer que, porque eu tenho diabetes, eu não posso engravidar? Não quer dizer isso. Mas a gente, como médico, como ginecologista obstetra, como clínico, como qualquer especialidade, se a gente tem uma paciente na idade reprodutiva que deseja engravidar, a gente precisa orientar que essa paciente ela entre na normoglicemia, né, esteja normoglicêmica para poder engravidar. Porque se essa paciente, né, eu estou dizendo da diabetes, no caso, diabetes mellitus, né, o tipo 1 ou tipo 2. Se essa paciente, está com a glicemia alterada, isso vai aumentar o índice de malformações fetais e acaba sendo 6 vezes maior nessas pacientes do que a população em geral. Então, é muito importante essas pacientes elas passarem por uma consulta periconcepcional e ocorrer essa orientação e liberar essa paciente para engravidar somente quando ela estiver normoglicêmica, tá? Porque dessa forma a gente vai diminuir bastante a mortalidade, tanto materna quanto fetal, tá? O que é diabetes gestacional? Sim, gente, só uma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida no meio, assim, da apresentação, vocês podem perguntar, tá? Não precisa esperar para o final, não, porque depois a pessoa esquece ou fica com a dúvida. Então, aqui vou deixar bem aberto para vocês perguntarem, tá certo? Então, diabetes gestacional é a intolerância aos carboidratos, que ela é iniciada durante a gestação e que pode ou não persistir após o parto, tá? Então, a incidência de diabetes gestacional no Brasil, ela cada vez aumenta mais, né? Ela está aumentando. E a gente vê que, assim, ainda ela é subestimada, né? Porque vai depender muito dos critérios que são utilizados, né? Mas se pensa que está em torno entre 2,5% a 7,5%. E no novo protocolo, que é do protocolo de diabetes gestacional, tem em torno mais ou menos de 18%, utilizando os novos critérios que a gente está utilizando para diagnóstico de diabetes. Mas pode variar até 37,5%. Que nem eu falei, ela tem um alto índice de mortalidade e há também um aumento das malformações fetais. Lembrando que malformação fetal vai ter em pacientes que têm diabetes pré-gestacional, tá? Então, que ela já tem diabetes, porque ela vai ter o quê? Uma glicemia alterada na fase da embriogênese, né? Na fase inicial de organogênese, que aí, dessa forma, é que vai acontecer as malformações fetais. Essa classificação, que é entre 2014 e 2016, e se mantém dessa forma, né? A classificação etiológica do diabetes mellitus, e a gente vai dividir o diabetes mellitus em diabetes tipo 1, que pode ser imune ou idiopática, a diabetes tipo 2, a diabetes tipo, os outros tipos específicos, que vai depender de defeitos genéticos, algumas drogas, doença do pâncreas e outras causas, e a diabetes gestacional. Outra classificação que a gente utiliza, eu coloquei essa classificação, que no dia a dia a gente não utiliza muito assim, tá, gente? Mas eu coloquei porque é uma classificação que está descrita no Zugaib e em outros livros, e também pode cair em prova de residência,
tá? Então, é a classificação da Priscilla White, tá? Que é a classificação da diabetes durante a gravidez. E aí, essa classificação, ela é importante para a gente diferenciar e a gente poder classificar se essa paciente tem alguns fatores de risco a mais na gravidez ou não, tá? Então, essa classificação a gente vai dar se é uma diabetes gestacional ou não, de acordo com a idade de início, a duração e se existe vasculopatia ou não. Por que isso é importante? Por exemplo, na diabetes gestacional, ela pode acontecer em qualquer idade, né? Depende da gestação, dela estar grávida ou não. Devido ao tempo da ocorrência, né, que é só durante a gravidez, ela não vai ocorrer vasculopatia, então não vai ocorrer lesão vascular. E a gente vai diferenciar entre, na terapia, a paciente que ela tem o controle somente com a dieta e a paciente que precisa de tratamento medicamentoso. E aí a primeira escolha continua ainda sendo a insulina, mas também no momento a gente está podendo utilizar também os hipoglicemiantes orais, como a metformina, né? No caso, só a metformina que a gente está utilizando. Na diabetes pré-gestacional, a gente vai ter essa divisão em B, C, D, F, R, H, T. Mas o que é importante para a gente? É a gente diferenciar se essa diabetes pré-gestacional ela tem alguma repercussão vascular ou não. Por quê? Porque se essa paciente ela já tem alguma repercussão vascular, se ela já tem alguma lesão vascular, esse bebê ele tem uma chance maior de ter o quê? Um crescimento intrauterino restrito. A gente tem que fazer avaliações com Doppler. A gente tem que fazer avaliação de fundo de olho, né? Se está progredindo essa vasculopatia. Então, para isso é importante, tá certo? Gente, alguma dúvida até aí? Porque isso é mais assim, bem direto, né? Então, o que é que acontece para que uma paciente ela tenha diabetes? Então, a gestação, ela já é um momento que a gente fala a paciente ela está em um estado diabetogênico, né? Por quê? Porque essa gestante, ela vai ter um aumento da resistência à insulina, devido à secreção de alguns hormônios pela placenta. E esses hormônios, ele vai ter um aumento, principalmente a partir das 20 semanas de gestação, e ocorre um platô entre 24 e 28 semanas, que é justamente onde a gente vai solicitar o TOTG, que é o teste de tolerância à glicose, tá? E quais são esses hormônios? É o hormônio de crescimento, o cortisol, o hormônio lactogênio placentário e a prolactina, tá? Esses hormônios são hormônios diabetogênicos que em toda paciente vai ter esse aumento, tá? Então, toda gestante, ela tem esse aumento de resistência à insulina. Mas quando essas modificações, né, as modificações nessa função placentária, elas não são suficientes para vencer essa resistência, vai ocorrer a diabetes. Então, existem algumas pacientes que vão ter um risco maior de desenvolver diabetes. Quais são elas, né? Pacientes que têm uma idade materna maior que 25 anos, e a gente vê que com o passar do tempo vai aumentando esse risco, tá? O sobrepeso materno, ou então o ganho excessivo durante a gestação. Por isso que é importantíssimo a gente ter o controle do peso da gestante. A gente tem que orientar uma alimentação saudável, né? Um controle do peso, um controle da dieta, porque qualquer gestante ela pode desenvolver diabetes. No caso da paciente que tem um antecedente familiar de primeiro grau de diabetes, uma paciente que teve uma diabetes gestacional em uma gravidez anterior, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes na gestação atual. Uma paciente que já tem intolerância à glicose, que tem antecedentes de macrosomia fetal, um feto grande para a idade gestacional. O que é o feto macrossômico? Quem sabe o que é o feto macrossômico? Isso. Então, feto macrossômico é o feto maior que 4 quilos e
o feto grande para a idade gestacional vai depender da curva, né, de crescimento. Então, o maior que 4 quilos é o macrossômico e feto para a idade gestacional. A gente pode dizer isso até uma mulher com 24, 28 semanas. Isso vai depender da idade e a gente vai colocar na curva de crescimento e avaliar se ele está grande, está adequado, pequeno ou grande para a idade gestacional. Uma paciente que tem hipertensão arterial tem um risco maior de ter diabetes. Que quem usa corticoides, uma paciente que tem síndrome do ovário policístico, que é o paciente que tem síndrome do ovário policístico, tem uma hiperinsulinemia, tem um aumento da resistência, né, à insulina, então tem um risco maior. Pacientes com óbito fetal, com histórico, né, de óbito fetal sem causa aparente. A diabetes gestacional é uma das principais causas de óbito fetal sem causa aparente. Uma das, em primeiro lugar, é sífilis, né? O paciente com VDRL positivo. E a outra, diabetes gestacional descontrolada, né? Então, às vezes, está tudo ok, tudo legal, e de repente o bebezinho está em óbito, né? Então, malformação também fetal em gestação anterior, isso a gente pode, são fatores de risco para diabetes. Tenta até aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Aqui também não. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a influência da diabetes na gestação, tanto no feto, como na gestante, e depois quando o bebezinho ele nasce, tá? No RN. Então, uma das principais influências são as malformações fetais. E nem eu falei para você anteriormente, a malformação fetal, ela vai acontecer na paciente que já é diabética, tá? Não na paciente que ela é unicamente diabética na gestação. Por que isso? Porque ela vai ter uma hiperglicemia, né? Um descontrole glicêmico na fase da formação na embriogênese. Então, quando a paciente ela vai engravidar e a gente sabidamente sabe que ela é diabética, ou quando vai pedir alguns exames e dá o diagnóstico de diabetes, né, antes de ela engravidar, a gente precisa ter esse controle, manter um controle da hemoglobina glicada periconcepcional em 6%, tá? Para diminuir o risco de malformações fetais. Tá? Então, isso ocorre, né, essas malformações, principalmente quando a gente tem uma hiperglicemia entre 6 e 8 semanas. E essa malformação fetal vai acontecer devido a um dano na vesícula vitelina. Tá? As principais malformações fetais na paciente diabética são as malformações cardíacas. Tá? Então, são as principais, principalmente as malformações de septo. Então, a malformação, a comunicação interventricular, interatrial, essas são as principais, tá? Podendo também acontecer os defeitos de fechamento do tubo neural e a patognomônica, que é a síndrome da regressão caudal. Então, vocês vão encontrar justamente essa diferenciação. Qual a mais comum, né, você vai encontrar mais comumente, e a patognomônica, tá? A mais comum são as cardíacas e a patognomônica, a síndrome de regressão caudal. Certo? Mas aí, dentre elas, você pode ter também a transposição de grandes vasos, coarctação de aorta, as nervosas, as renais e a regressão. Tá? Além disso, há um aumento também de abortamentos, né? No caso, essas pacientes, em pacientes que têm diabetes pré-gestacional, tá? Devido também a um dano, né, nessa vesícula e aumento de radicais livres, que aí vai acontecer, vai ter um dano nesse ovo, né? E aí pode acontecer o abortamento. As mortes fetais inexplicadas devido à hipóxia, né? Alterações do líquido amniótico. E aí, essas alterações, ela principalmente vai ser para mais, que é o que a gente chama de polidramia, mas podendo acontecer também a oligodramia, mas mais comumente a
polidramia. Essa polidramia, ela vai acontecer devido ao aumento à poliúria do bebê, tá? Uma poliúria osmótica. Então, a composição do líquido amniótico é principalmente pela urina fetal. Então, o que é que o líquido vai acontecer? É composto, né? Pelo líquido, né? Pela placenta, por líquido da placenta e da pele do bebê. Mas principalmente da urina. Então, quando a paciente ela tem uma glicemia alterada, esse bebê ele vai ter uma poliúria osmótica e vai acontecer o aumento desse líquido amniótico. E a oligodraminia, ela pode acontecer nos casos de bebês de mães que já têm uma diabetes prévia, que tem uma vasculopatia, e aí pode acontecer alguma alteração de Doppler, né? Pode acontecer um crescimento intrauterino restrito, e isso pode também acarretar uma diminuição de líquido amniótico, tá certo? Outra repercussão é a macrosomia. Nem vocês falaram, um feto macrossômico é aquele feto acima de 4 quilos. E por que isso vai acontecer, né? Esse bebê, a mãe, ela vai estar passando para o bebê, por difusão facilitada, a glicose, né? E esse bebê, o pâncreas desse feto, ele está normal. Então, se ele tem ali um alto índice glicêmico, ele vai ter uma produção de insulina exagerada, exacerbada. Então, essa insulina, no corpo desse feto, ela vai ter como é que eu posso falar? Uma ação parecida com o GH, que é o hormônio de crescimento. E aí, esse hormônio de crescimento vai fazer com que o meu bebezinho, ele cresça. E aí vai ter um depósito de células gordurosas de adipócitos, principalmente no tronco e abdômen, tá? Esse bebê macrossômico, quando ele é muito grande, principalmente como esse depósito é principalmente em tronco e abdômen, há um risco maior de, quando no parto vaginal, ocorrer uma distócia de ombro. Vocês sabem o que é distócia de ombro? Gente, quem mais Sai o diz polo alguma coisa? cefálico, sai o polo cefálico e permanece o sinal da tartaruga, né? Os ombros eles ficam impactados. Isso. Ele não Então, sai. há Fica uma impactação do ombro, tá? Não é de um ombro só. Então, no caso, o bebezinho, ele sai a cabeça e aí você não consegue fazer o desprendimento da espádua, tá? Da espádua anterior. Então, isso é uma distócia de ombro. E aí, existem algumas manobras, né? Pra gente reverter a distócia de ombro, tá certo? Então, distócia de ombro vai acontecer só em bebê macrossômico? Não é isso, tá, gente? Eu não tô falando isso. Distócia de ombro, ele pode acontecer em até bebês baixo peso, mas há um risco maior em bebês macrossômicos, principalmente devido a esse depósito, por eles terem realmente esses ombros mais largos e terem mais de 4 quilos, tá? Apesar que existe bebês que nascem com 4 quilos ou mais e que não ocorre distócia, tá certo? Mas há uma chance maior. Existe também um risco maior de prematuridade. Essa prematuridade, ela aumenta devido ao não controle glicêmico. Então, às vezes, você não tem esse controle glicêmico e aí o bebê, ele podendo entrar em sofrimento, a gente precisa, muitas vezes, ter como é que se diz? Intervir antes e fazer o parto dessa gestante antes do termo, tá? O crescimento intrauterino restrito é quando o bebezinho ele está abaixo do percentil 10, o peso,
E isso vai acontecer em pacientes que já têm diabetes e que têm uma vasculopatia. E o sofrimento fetal, isso vai acontecer pode acontecer em qualquer idade gestacional e quando há um não controle glicêmico, tá? Tudo isso aqui vai acontecer caso eu não tenha o controle glicêmico. Eu conseguindo controlar essa paciente, né, dando os níveis glicêmicos normais, a gente não vai ter essas repercussões negativas. No caso, nas alterações maternas, eu vou ter uma glicosúria, sabendo que, pelas modificações fisiológicas da gestação, a gente pode sim ter uma excreção de glicose, só que nessas mulheres vai ter maior, aumentando o risco de infecção urinária, como também há um aumento do risco de candidíase e também as lesões vasculares, quando essas pacientes elas têm uma diabetes prévia descontrolada com alguma vasculopatia. Então, as lesões vasculares vão as lesões tanto da placenta, como esses pacientes têm um risco maior de ter uma trombose venosa periférica, uma embolia pulmonar. Então, tudo isso a gente tem que estar em alerta no parto dessa paciente e no pós-parto e durante a gravidez. Tá? Nas complicações neonatais, há um aumento no neonato de uma síndrome da angústia respiratória. Por quê? Porque esse feto, ele tem uma maturação pulmonar mais tardia, tá? Por quê? Porque a glicemia, ela vai alterar na produção, na maturação dos pneumócitos tipo 2 e produção surfactante. Como eu falei anteriormente, também esses bebês, esses neonatos, quando há o nascimento, eu falei que ele está ali no meio hiperglicêmico, então ele vai ter uma produção exagerada, né, a mais de insulina. Então, quando ele nasce, que a gente clampeia o cordão, ali há como é que se diz? A gente vai diminuir abruptamente a glicose para esse feto, mas ele vai ter uma produção ainda de insulina, né? Então, ele vai ter um risco maior de hipoglicemia. Então, sempre a gente tem que avaliar, falar para o pediatra isso, para que o pediatra ele possa ter esse controle de HGT, né, nas primeiras 24 horas do bebê. A gente tem que orientar, sempre a gente orienta, mas principalmente nesse feto, a gente estimular precocemente a amamentação e, às vezes, quando não se consegue, às vezes precisa até de um complemento por conta realmente desse risco de hipoglicemia, tá? Também há um aumento do risco da hipocalcemia e hiperbilirubinemia, porque esse feto, ele tem o risco também de uma polissemia. Então, quando esse feto, ele está tendo ali um risco de um sofrimento fetal, né, ali está com um aporte de oxigênio menor, ele vai entender que precisa produzir mais células vermelhas. Então, quando ele produz mais células vermelhas, ele tem um risco maior de polissemia e hiperbilirrubinemia. Como também esses bebês, na vida adulta, ele tem um risco maior de diabetes, de obesidade e de síndrome metabólica. Então, a gente tem que orientar essas mães, né? Tanto no pré-natal quanto no pós-parto, para que tenham cuidado também na alimentação desse bebê, né? Dessa criança, para não desenvolver diabetes na vida adulta. E aí? Doutora, só uma dúvida. Entraria hipertensão arterial sistêmica e também o risco de pré-eclâmpsia? Peraí, tá, gente? Porque eu tô achando baixinho aqui. Eu acho que é o meu volume. Conseguiu não escutar? Pronto, pode falar, porque tava baixo. Sim, entraria como um risco de complicação materna a hipertensão arterial e também a pré-eclâmpsia? Sim, que aí entraria aqui nas lesões vasculares. Tanto a pré-eclâmpsia, ela aumenta o risco de diabetes, como a diabetes, o risco da pré-eclâmpsia. Tá certo? Certo, obrigada. Nada. Gente, eu só vou aqui finalizar aqui para eu poder aumentar o volume,
porque tá baixo no volume. Pronto. Eu vou falar isso mais para frente, mas a gente já adianta. O corticoide para maturação pulmonar na paciente diabética não é contraindicado, tá? Só que para a gente fazer, a gente não vai fazer rotineiramente. A gente vai fazer naquelas pacientes que têm um risco maior de ter uma gestação pré-termo. Então, são aqueles casos que você está vendo que a mulher, a gestante, ela não está tendo controle adequado, que já está tendo alguma repercussão dinâmica, ou neonatal. Então, para a gente fazer, a gente não vai fazer rotineiramente, a gente vai fazer naquelas pacientes que estão com risco, né, necessitando de uma, como é que eu posso falar? De alguma intervenção antes do termo, né, antes das 34 semanas. Então, para a gente fazer a corticoterapia, a gente vai internar essa paciente e, de qualquer forma, se ela está descontrolada nesse nível, realmente ela precisa estar, ela já estará internada, a gente interna e faz o ciclo de corticoide, tá? Mas não é contraindicado, não. Só que aí a gente vai saber que naquelas 48 horas, né? E após até, normalmente, 24, 48 horas após o ciclo, essa gestante, ela pode precisar, às vezes, de um resgate maior com insulina regular. Então, a gente vai ter que estar mais vigilante e vai ter que ter um controle mais criterioso dessa gestante, da glicemia. Tá certo? Nada. Então, mais alguma dúvida até aí? Acho que não, professora. Acho que pode continuar. Pronto, então tá bom. Então, gente, já há algum tempo, há algum tempo atrás, existiam vários protocolos de diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Mas, agora, realmente, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, regulamentaram, e aí a gente hoje está utilizando o protocolo, né, os critérios que, segundo a Associação Internacional de Diabetes e Gravidez, né, americana. Então, até tem algumas diferenças, uma diferença um pouquinho em relação ao que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde solicitou em relação a esse trabalho que eu vou falar mais posteriormente. Isso vai ter no novo protocolo, que é o protocolo diabetes gestacional de 2019 e 2020, que seria bom vocês lerem. Se vocês não encontrarem, eu posso até mandar para vocês, tá? Mas só vocês colocarem no novo protocolo, que lá tem tudo bem, bem prático, bem legal de estudar, tá? Outra bibliografia legal é o Zugaib, né? O Zugaib tá bem legal. Porque o protocolo, ele vai falar mais de diagnóstico e tratamento. Já o Zugaib, ele vai falar mais de repercussões no bebê, na mãe, fisiopatologia, né? Então, acho que são bibliografias legais para vocês lerem. E eu acho que é o que o pessoal aí do SESMAC, os professores de vocês também indicam, né? Então, segundo a Associação de Diabetes e Gravidez, a gente diagnosticou diabetes como a diabetes pregressa, né, que é a overdiabetes, ou a diabetes mellitus gestacional. Então, quando é que a gente vai dizer que essa paciente ela tem um diabetes pregresso, né? Quando ela tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, quando tem uma hemoglobina maior ou igual a 6,5, ou quando tem uma glicemia ocasional maior ou igual a 200. Então, isso aqui é quando, na população em geral, são os critérios que a gente utiliza, né? Então, hoje, a gente já pode dar esse diagnóstico na primeira consulta pré-natal. Então, na primeira consulta pré-natal, a gente pede alguns exames, né? Quais são esses exames que a gente solicita na primeira consulta pré-natal? Isso é uma pergunta para vocês.
Para diabetes? Não. Por exemplo, chega Geral? uma paciente, uma gestante, para você, né? A primeira consulta dela. Quais os exames que você vai solicitar? Demograma, tipagem Também. sanguínea, glicemia em jejum, as sorologias, né, para sífilis, toxoplasmose, Qual a urina. sorologia para sífilis? Como é que é? Tem o VDRL, né, e tem o específico, que é o FTA. Mas a gente pede qual? Eu acho que pede o VDRL, né? Mais Para rápido. toxoplasmose, o IgG e o IgM. Sim, o que mais? Pede para citomegalovírus, pede hepatite, Hum. urocultura. Como é que a gente solicita para hepatite? Para hepatite, a gente vai ver se tem a presença do anticorpo, né? Que é o anti-HBG, e do C, do anticorpo, que é anti-HBsAg, né? Que é o anti-HBsAg. O que mais? Aí do sífilis, que faz o VDRL, se tiver O reagente. tireoide, né? TSH, Oi? Tireoide também, bi. tireoide, TSH. Mas a gente pede rotina para um paciente na primeira consulta? Eu acho que é importante pedir um TSH, pelo menos. Essa é a dúvida que eu É sempre importante ou faz parte? Ou a gente precisa? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho, porque quando a gente vai estudar, eles dão a lista imensa de exames, né? Aí essa é a dúvida que eu tenho. Se pede realmente todos, Pelo Ministério ou da se Saúde, avalia. não é. Mas existe, gente, alguns exames. Deixa eu coisa aqui. Eu tenho que ver. Existem alguns exames que, por exemplo, quando a gente vai solicitar, uma coisa, por exemplo, você está no seu consultório, ou você está no seu posto, e você solicitar, vai depender de cada serviço, seu protocolo. Mas, por exemplo, vocês como estudantes, vocês têm que saber o que é que o Ministério da Saúde, ele recomenda. Quais são os exames que eu preciso solicitar, tá? Que eu tenho que solicitar, né? Então, aí dependendo de cada caso, por exemplo, se a paciente tem alguma patologia ou não, aí eu posso acrescentar alguns exames, ou da área que você estiver ou não. Mas existe uma tabela, existe alguns exames que são importantes e aqueles não podem faltar. E é o que o Ministério da Saúde recomenda a gente solicitar. Então, é isso que eu quero saber. Quando a gente pergunta isso, a gente quer saber o que o Ministério da Saúde solicita, tá? Então, é o hemograma completo, glicemia de jejum, isso eu tô dizendo para uma paciente independente. Isso é a primeira consulta, tá? Então, glicemia de jejum, hemograma, glicemia de jejum. Se a paciente ela não conhece a sua tipagem, não tem como comprovar. Tipagem sanguínea mais fator RH, né? VDRL, FTABS eu não solicito de rotina. Eu só solicito o FTABS em caso de VDRL positivo. Ou se eu tenho alguma, dependendo da titulação, se eu tenho alguma dúvida, se aquela paciente ela teve ou ali é uma cicatriz sorológica ou é um falso negativo, eu peço o FTABS, mas primeiro, que faz parte da rotina, é o VDRL. Anti-HCV, que é o hepatite para hepatite C, anti-HIV 1 e 2, que é a hepatite B, HIV, HBsAg, que é para hepatite B, toxoplasmose IgG e IgM, sumário de urina, urocultura com antibiograma, parasitológico de fezes, tá? Isso é o de rotina, tá? E aí eu posso também pedir uma cultura de secreção vaginal com antibiograma, tá? Aí, citomegalovírus e rubéola. Normalmente a gente solicita, mas o Ministério da Saúde, ele não faz parte dos exames. Por quê? Porque não existe tratamento para citomegalovírus e rubéola na gravidez, né? Então, eles só orientam que a gente solicite toxoplasmose. Mas isso é importante a gente avaliar com olhar crítico. Porque, por exemplo, se essa mulher, um bebezinho aparece com uma malformação fetal ou com alguma coisa, eu acho que é até
respaldo, para respaldo médico, para a gente avaliar, né? E até ter uma avaliação mais criteriosa, a gente solicitar. Mas se você vai fazer prova, não vai, tá? Então, gente, Ô, ouvindo? professora, só uma dúvida nessa parte dos exames que a gente faz na primeira consulta. O Sim. cumbis direto, quando a gente, tipo, não sabe a tipagem sanguínea, a gente E já o cumbis indireto não solicita de rotina. não solicita de rotina, né? Tá. Isso. Aí, por exemplo, se ela vem negativa, aí a gente solicita a partir das 28 semanas o cumbis indireto. Tá. Entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, TSH, a gente, nesse caso, por exemplo, em pacientes que têm diabetes prévio, é importante a gente solicitar os exames de tireoide. Por quê? Porque muitas vezes a diabetes, por exemplo, tipo 1, se ela tem um histórico, tem um grau de autoimunidade, né? Tem a causa autoimune. Então, a gente pode solicitar para investigar hipotireoidismo. Então, no caso de pacientes diabéticos tipo 1, a gente solicita de rotina, mas não faz parte dos exames de rotina solicitado rotineiramente, não. Tá certo? Entendi, professora. Obrigada. Pronto. Então, deixa eu voltar aqui. É porque eu acho muito ruim não ficar, pelo menos, olhando as fotos de vocês. Eu acho tão ruim. Então, voltou. Voltou a apresentação? Pronto. Voltou. Então, a gente vai pedir todos esses exames. Então, quando essa paciente chega, que eu vou avaliar a glicemia de jejum, então, dependendo do valor, aí eu vou dar o diagnóstico em diabetes pregresso, na paciente diabética gestacional ou quando essa glicemia está normal, tá? Então, se eu pego uma glicemia de jejum e o resultado der maior ou igual a 126, essa paciente, ela já é diabética, tá? Só que ela não tinha sido diagnosticada anteriormente. Se ela tem uma glicemia entre 92 e 125, ela é uma diabética gestacional, tá? E se ela tem uma glicemia de jejum menor que 92, essa glicemia é normal e a gente vai realizar o teste de rastreio, que é o TOTG de 75 gramas, entre 24 e 28 semanas. Tá certo? Certo. Tá? Então, como foi que se chegaram a esses valores, né? E a esse diagnóstico? Existiu um estudo que se chama Estudo RAPO, que avaliou 25 gestantes e viram quais os valores de glicemia que estariam relacionados com o desfecho negativo no bebê, tá certo? Aí eles fizeram uma avaliação de várias dosagens no bebê e avaliaram o jejum 1 hora após e 2 horas após. E viram que se o jejum ele tiver maior ou igual a 92, 1 hora após o teste de tolerância, né? Quando a gente dá o 75 gramas de glicose anidra, 1 hora após da ingestão, tiver maior ou igual a 180, e 2 horas após, maior ou igual a 153, eles viram que o desfecho, as repercussões neonatais seriam negativas, tá? Então, se chegou a esse limite. E aí, quando é que eu vou dar o diagnóstico de diabetes gestacional? Qualquer gestante que fizer o TOTG de 75 gramas entre 24 e 28 semanas e tiver um ou mais desses valores alterados, a gente dá o diagnóstico de diabetes gestacional. Certo? Tá? Então, se ela tiver um jejum maior ou igual a 92, 1 hora após maior ou igual a 180 e 2 horas após maior ou igual a 153, essa paciente é diabética gestacional. Gente, alguma dúvida até aí?
Não, tá tranquilo aqui. Pra mim também tá tranquilo. Ah, tá tudo bem, né? Pronto. Então, esse é o diagnóstico, tá? Então, eu dei o diagnóstico de diabetes gestacional ou a paciente é diabética. Então, a partir do momento que a gente dá esse diagnóstico, essa paciente, ela não é mais uma paciente de risco habitual, uma gestante de risco habitual, que é de baixo risco, né? Ela é uma gestante de alto risco. E as gestantes de alto risco, ela tem que ter um acompanhamento diferenciado, tá? Como é que faz o acompanhamento em relação às consultas de uma paciente de risco habitual? Como é que tem que ser o agendamento das consultas desses pacientes? Não, aí mensal até quando? O Ministério da Saúde ele preconiza pelo menos 6, né? Consultas no pré-natal. Aí eu acho que são 3 no primeiro trimestre, eu não lembro assim a data. 2 no segundo, uma no primeiro, na verdade. 2 no segundo e 3 consultas no terceiro trimestre. Isso, mas isso é pelo menos. O padrão Normalmente a ouro gente tá são fazendo 3 pré-natal, consultas. tudo direitinho. Como é que precisa ser esse acompanhamento? Uma consulta por mês até a 28ª. Aí depois a cada 15 Sim. e a partir da 36ª, se eu não me engano, semanalmente. Isso, é desse jeito, tá? Dependendo, a gente utiliza 28 ou 32, né? Então, a gente faz mensal até 28 a 32 semanas, até 28, depois acaba sendo quinzenal e depois semanal, né? Isso, gente, a gente vai de acordo com a necessidade da paciente e as avaliações. Por exemplo, se eu vejo um paciente de risco habitual, mas eu tenho necessidade de ver um exame, ou tenho uma necessidade de avaliar se ela tem uma infecção, e eu quero ver se deu certo o tratamento, quero que ela traga depois a cultura. Isso a gente precisa, às vezes, ver antes, não tem problema. Mas se tá tudo bem, é dessa forma. Mas quando é um paciente de alto risco, essas consultas, elas vão ser no intervalo menor. Então, ela tem que ser quinzenal a semanal. E, às vezes, a gente pode até ver essa paciente mais de uma vez por semana, 3 vezes na semana. Isso vai depender de quê? Das queixas da paciente e, principalmente, do controle glicêmico e do bem-estar materno e fetal. Tá certo? Então, esse acompanhamento pré-natal já vai diferenciar, porque essas consultas vão ser quinzenais ou semanais. Sempre a gente tem que avaliar nessas pacientes, né? Principalmente nessas pacientes diabéticas prévias, o risco de hipertensão arterial, mas que a gente sempre já avalia normalmente, que é através da aferição da pressão, né? O risco de retinopatia diabética. Então, esses pacientes que têm diabetes prévio, a gente precisa avaliar e solicitar um fundo de olho durante a gravidez e após, no começo da gestação, no terceiro trimestre e após o parto, tá? Para a gente avaliar se tem retinopatia diabética. E avaliar também a nefropatia diabética, e aí a gente vai avaliar através de solicitação de proteinúria 24 horas, ureia e creatinina e microalbuminúria, tá? Que a gente pode solicitar nos exames. Aí já são exames adicionais, aqueles que a gente tem que solicitar rotineiramente na gravidez, tá certo? Essas pacientes, todas as pacientes diabéticas prévias, lembra que eu falei que elas têm um risco maior de malformação fetal? Então, é importante que essa paciente ela faça ultrassom morfológica. A ultrassom morfológica no Ministério da Saúde, né, no pré-natal de risco habitual, por exemplo, no posto de saúde, a gente não vai conseguir. Mas essas pacientes, elas vão ficar sendo acompanhadas no serviço de alto risco, né, e no posto de saúde. Essa paciente, ela também, vocês não podem, né, uma paciente que é alto risco, vocês não podem assumir toda a responsabilidade dessas pacientes, como também a gente não pode jogar essa paciente para o alto risco e esquecer, né?
Ela tem que ficar no alto risco, mas também acompanhando no baixo risco. E no alto risco, ela vai conseguir todos esses exames. Lógico que às vezes não consegue tão assim, nesse tempinho certinho, tantos exames, mas tem que ser solicitados e a gente tem que exigir e lutar para que os nossos pacientes tenham, né? Então, a gente vai fazer a ultrassom morfológica do primeiro e do segundo trimestre. A ultrassom morfológica do primeiro trimestre, a gente faz em qual idade gestacional? 11ª até a 14ª, mais ou menos, no máximo, estourando. É 13 semanas e 6 dias. Isso. Uhum. E aí, a gente avalia o quê na ultrassom morfológica do primeiro trimestre? Translucência nucal. O que mais? A idade gestacional, vai comparar se com a data da última menstruação, porque é a mais confiável, né, para avaliar. Se é uma gravidez ectópica, né? A idade gestacional, tudo isso. Se tem a Essa presença do... ultrassom que vocês estão falando é uma ultrassom que é antes mesmo da morfológica, né? Porque quando eu solicito a morfológica, já tem que saber a idade gestacional da paciente. Então, o ideal é que a gente faça a primeira ultrassom o mais cedo possível, entre 6 a 9 semanas, para a gente avaliar se a data da última menstruação está batendo com a ultrassom, se é uma gestação tópica ou não, né? Então, a ultrassom morfológica do primeiro trimestre, a gente vai avaliar o risco de cromossomopatia e o risco também de fetos que possam ter algum problema cardíaco. Então, a gente vai avaliar a translucência nucal, a presença ou não do osso nasal e o ducto venoso, tá? E aí, qual o valor normal da translucência nucal? Eita, eu acho que era 2, 3, 2,5. 2,5. Então, ela tem que estar abaixo de 2,5. Ó, a maioria das coisas em obstetrícia é 2,5, tá? É igual colo. E insuficiência cervical. Qual é como é que se diz? O comprimento até 2,5. Translucência nucal, 2,5. Então, a maioria das coisas obstetrícia é 2,5. Então, a gente avalia, abaixo de 2,5 é normal, tá? Então, a gente vai, primeiro, ultrassom morfológica, entre 10 semanas, 13 semanas e 6 dias. A gente vai avaliar o risco de cromossomopatia e malformações cardíacas e vai avaliar translucência nucal, que tem que dar abaixo de 2,5, menor ou igual, osso nasal, presente ou não, e o ducto venoso, tá? Que é o Doppler da morfológica do primeiro, que é a avaliação do ducto venoso. E a ultrassom morfológica do segundo trimestre, que a gente faz em qual idade gestacional? De 18 até 24. 18, 20 até 24 semanas, eu acho. Entre 20 e 24 semanas. E aí a gente vai avaliar o bebê todo formadinho, né? Por que nessa idade gestacional? Porque o bebê ele está completamente formado e ele está num tamanho adequado para a gente avaliar ele completo no monitor, tá? Dependendo, às vezes, a gente pode sim solicitar anteriormente, dependendo das alterações que ocorrem na ultrassom morfológica do primeiro trimestre. Mas, normalmente, idealmente, é entre 20 e 24 semanas. Nessas pacientes também diabéticas prévias, a gente é importante solicitar o ecocardiograma fetal. E aí, devido ao aumento do risco de malformações cardíacas, que são as principais malformações que acontecem, né, nessas pacientes. O eco, a gente pode solicitar entre 24 a 29, 28, 29 semanas, mas idealmente com 26 semanas, tá certo? Aí, o ecocardiograma fetal, na verdade, a gente tem uma dificuldade, não só em Arapiraca, como em Maceió também, tem pouquíssimos profissionais que fazem, mas os serviços de alto risco, né, por exemplo, nem lá no HU, na Santa Mônica, eles têm o médico, né, específico, o médico responsável para realizar esses ecos, certo?
Essas pacientes também a gente pode solicitar ultrassom Doppler, lembrando que nas pacientes unicamente diabetes gestacional, a gente não solicita ultrassom Doppler. Por quê? Porque essas pacientes, elas não têm repercussão vascular. A gente só vai solicitar se caso essa paciente, ela tem conjuntamente a diabetes, ela tem uma pré-eclâmpsia, né? Aí a gente solicita. Mas a paciente só tem unicamente diabetes, não tem uma necessidade de a gente pedir ultrassom Doppler de rotina. Mas caso essa paciente ela seja um diabetes prévio, não tem um controle adequado, tem uma nefropatia, tem uma retinopatia, tem uma hipertensão, a gente precisa fazer ultrassom Doppler. Ultrassom Doppler a gente faz a partir de quantas semanas? Professora, eu lembro que tem em relação para avaliar, né, o risco de pré-eclâmpsia, eu lembro que tem na 13ª, você pode fazer semana. Não, mas isso aí, não, esses aí são os rastreios, tá? Ah, entendi. Assim, por exemplo, um acompanhamento de uma paciente, por exemplo, essa paciente, ela é uma diabética prévia, aí, por exemplo, ela tem uma retinopatia, ela tem um risco de ter uma lesão vascular e eu vou pedir um ultrassom Doppler dela. Eu vou pedir com 20 semanas? Não sei. Ultrassom Doppler, minha gente, para a gente avaliar bem-estar fetal, vascularização, para a gente ver Doppler, para a gente ver índice de pulsatilidade, índice de resistência a partir das 28 semanas. Tá? Antes disso, a gente tem realmente o Doppler do primeiro trimestre, que a gente vai avaliar do ducto venoso. Tem o que a gente faz mais ou menos por ali com 16 semanas, 15, 16 semanas, que é para a gente avaliar a presença de incisura protodiastólica bilateral, que aumenta o risco de pré-eclâmpsia. Mas esse é o que eu quero avaliar, é a avaliação de, como é que se fala? De acompanhamento de bem-estar fetal. E aí é após as 28 semanas de gestação, tá? 28 ou 32 semanas, que é igual a cardiotocografia. Tá certo? Não, antes de 28 semanas, existem os Dopplers, que faz parte, por exemplo, que é o Doppler de rastreio, que tem o Doppler do primeiro trimestre e do segundo trimestre, que é para a gente rastrear se essa paciente tem um risco maior de pré-eclâmpsia, e aí a gente vai ver a presença de incisura protodiastólica, certo? Agora, ultrassom Doppler, para a gente avaliar bem-estar fetal, é após a 28ª a 32ª semanas. Entendeu? Tá entendendo? Esse outro Doppler, a gente vai avaliar, por exemplo, o bem-estar do bebê, o índice, a gente vai avaliar mais esse rastreio de pré-eclâmpsia, tá certo? Tá. Aí, mais esse ultrassom Doppler, eu só vou pedir para essas pacientes que têm um risco de vasculopatia, né? Que tem hipertensão arterial, retinopatia, nefropatia, que tem diabetes prévio, tá? Que tem diabetes antes da gravidez. Agora, nas pacientes que são diabéticas, pode ser prévio unicamente diabetes gestacional, o exame para a gente avaliar bem-estar fetal é a cardiotocografia e o perfil biofísico fetal, tá? A cardiotocografia é a avaliação dos batimentos cardíacos do feto, né, por um aparelho que a gente coloca na paciente e a gente vai avaliar como é que esse batimento ele vai se comportar com a movimentação fetal do bebê e a presença ou não de contrações uterinas, certo? Então, esse é um exame de bem-estar fetal que a gente vai fazer entre 28, a partir, né, de 28 a 32 semanas, porque quando aqui ocorre a maturação do sistema nervoso autônomo, não adianta solicitar antes, gente.
porque pode dar alteração e a gente não vai saber, não vai ser fidedigno, porque esse sistema nervoso autônomo não está amadurecido, tá? Então, a partir das 28 semanas, a gente pode solicitar e, dependendo, a gente vai solicitar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso vai ser de acordo com como é que está esse controle glicêmico e o bem-estar do bebê, tá certo? O perfil biofísico fetal também é um exame para avaliação de bem-estar fetal. E aí a gente vai avaliar juntamente, a gente usa a cardiotoco junto com uma ultrassom. Aí na ultrassom vou avaliar movimentos respiratórios, o índice de líquido amniótico e a movimentação fetal. Tá certo? Certo. Dúvidas até aí? Não tenho, não sei se alguém tem aí. Minha gente, tem dúvida nenhuma? Tudo certo, prof. Pode seguir. Tá. Então, outros exames, que nem como a gente falou anteriormente, existem aqueles exames que a gente vai solicitar independente da gestação, né? Então, são os exames de rotina do pré-natal. E nas pacientes que têm diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, existem alguns exames que a gente precisa sempre solicitar, tá? Pelo menos a cada 1 mês a 2 meses a gente solicita esses exames, certo? E aí, a hemoglobina glicada, que é importantíssima de diabetes prévio, principalmente para a gente avaliar o risco aumentado de malformação fetal, né? Então, a hemoglobina glicada acima de 11 já aumenta bastante o risco de malformação. O perfil lipídico, né? Apesar que, se essa paciente ela tem alguma alteração de triglicerídeo ou colesterol, a gente não pode utilizar medicamentos, mas a gente vai orientar a alimentação, atividade física, né, para a gente avaliar se existe um risco de nefropatia. A gente pode pedir a microalbuminúria ou a proteinúria 24 horas, creatinina sérica, ureia, ácido úrico. Aí a gente pode solicitar também o TSH, T4, urocultura, que vai fazer parte sempre, mas é importante a gente estar solicitando, pelo menos a cada 2 meses, a urocultura. E infecções também são um risco para descontrole glicêmico. Então, às vezes, a gente aumenta a dose de paciente, aumenta a dose de paciente de insulina, aumenta a dose de insulina. É importante que a gente avalie infecção urinária, infecção vaginal. E, às vezes, a gente tratando essas infecções, a gente vai ter uma melhora do controle glicêmico, tá? O fundo de olho, que nem eu falei para vocês, que a gente solicita na gestação e no pós-parto. E em alguns casos, também isso a gente vai pedir para todo mundo, mas em pacientes que têm um risco maior, que já tem alguma cardiopatia ou queixa, a gente pode pedir ou um eletro ou um ecocardiograma. Isso para a mãe, tá? Isso são exames que a gente pode solicitar para essas pacientes, tá certo? Então, o fundo de olho eu sempre vou solicitar nesses pacientes de diabetes prévios. Do fundo de olho para cima eu sempre solicito. O eco e eletro eu não vou solicitar de rotina. Eu vou avaliar o caso, se essa paciente ela tem um risco ou tem alguma história, aí eu posso solicitar o eletro e o eco, tá? Não é um exame rotineiro. Em relação ao tratamento, então, de diagnóstico de diabetes gestacional, o que fazer com essa paciente, né? Primeiro, eu vou orientar essa paciente uma dieta, né? Então, assim, nós não estudamos para fazer um cardápio para essa paciente com cálculo de carboidrato, proteína. Então, sempre é importante, eu sempre falo, paciente alto risco, paciente diabética, é um acompanhamento multidisciplinar. Então, vai precisar a gente acompanhar, a enfermeira obstetra acompanhar, o médico do posto acompanhar, como é que se diz? A nutricionista, o profissional de educação física, às vezes um psicólogo, né? Também importante. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para a melhora dessa glicemia e um desfecho positivo nessa gestação.
Mas nós sabemos orientar, e a gente sabe que às vezes é um pouco difícil essa paciente marcar uma consulta rápida para um nutricionista, então a gente já vai orientar. Que essa paciente diminua o açúcar, né, que não coma nada com açúcar, né, que diminua os doces, a massa branca, né, a farinha branca, coma mais frutas, verduras e faça um exercício físico, né? Alguma atividade física que ela goste, uma caminhada, um pilates, se ela já faz musculação, né? Desde que seja de acordo com a idade gestacional e orientada por um profissional adequado. Então, se essa paciente, ela chega, você dá diagnóstico, eu não passo, a gente não vai passar já uma medicação para ela, né? A gente não vai passar insulina, não vai passar um hipoglicemiante. Normalmente a gente orienta essa paciente, vai fazer a orientação para o controle do HGT, né? E esse controle a gente espera que ela tenha o controle em jejum entre 75 a 90 e 2 horas após a alimentação abaixo de 140. E aí você vai orientar essa paciente a dosar e a anotar. O ideal é que seja em jejum e 2 horas após as principais refeições. Então, 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço e 2 horas após o jantar, certo? E você orienta que essa paciente retorne entre 10 a 15 dias para o consultório para a gente avaliar esse controle. Se a gente tiver mais de 30% desse controle inadequado, a gente vai ter que entrar com o tratamento medicamentoso, tá? E aí, a primeira escolha ainda é a insulina, tá? A insulinoterapia. E o que a gente tem disponível, né, assim, com facilidade na rede pública é a NPH e a regular, que podem sim ser utilizadas durante a gravidez, tá certo? Quando a gente vai utilizar essa insulina, a gente primeiro precisa pesar a paciente e normalmente a gente faz um cálculo inicial, uma dose de 0,5 unidades por quilo. Entenderam, gente, até aí? Sim. Pronto. Então, por exemplo, a paciente chegou e aí a gente passou dieta, tudo direitinho, ela voltou e voltou tudo uma bagunça, né? Tudo acima de 150, 160. Então, a gente vai passar a insulina, tá? De preferência, a gente faz um controle somente com a NPH, apesar que a gente pode utilizar as duas insulinas. Existem protocolos utilizando as duas juntas, mas os serviços de saúde, os protocolos, principalmente dos hospitais aí em Maceió, até da minha formação em Recife, a maioria dos endócrinos e obstetras, eles preferem que tenha o controle primeiro somente com a NPH. Caso a gente não consiga somente com a NPH, a gente introduz a regular. Tá entendendo? Então, por exemplo, aí chega essa paciente e essa paciente ela tem 100 quilos. É fácil. Aí eu pego esses 100 quilos e multiplico por 0,5 unidades. E aí, no caso, vai dar 5 unidades de insulina. Isso é o total que eu vou utilizar por dia. Tá certo? Então, eu vou usar 50, não, prof? Hã? 50. Quantos quilos a paciente? 100 quilos, tá? Eu tô botando um número assim, mais Aí fácil, seria tá? 50, então. 50 unidades. Porque no caso, por exemplo, se a paciente ela tem 60 quilos, aí eu vou pegar 60 quilos vezes 0,5. Entendeu? Aham, não entendi, é porque a senhora falou 5 unidades, aí eu, meu Deus, tô bugada na multiplicação. Ou não, Ave Maria, tá bom. Tudo bem que a gente não é muito bom na matemática, né? Mas, assim, 100 quilos, vai ser 50 no total, né? Isso é o total. E aí, com o tempo, né, a gente vai tateando, a gente vai avaliando se há uma necessidade de aumento ou diminuição da dose. Essa é a dose inicial, tá?
E aí, como é que a gente faz esse cálculo? Existem duas formas para a gente dividir essa... Gente, é porque eu estou escrevendo, viu, aqui. Eu raciocino escrevendo, né, para fazer esse cálculo da insulina. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? Existem duas formas, tá? No caso, o Zugaib, ele diferencia quando a paciente é diabética prévia e quando a paciente é só diabética gestacional. Hoje, o que é que está se fazendo e o que é que até os próprios endócrinos eles estão solicitando e o próprio protocolo de diabetes gestacional está pedindo múltiplas dosagens ou múltiplas aplicações de insulina, né? Então, existe uma forma que são de 2 aplicações e as de 3 aplicações. Essa de 3 aplicações é a que a gente está utilizando mais. E é o que os endócrinos estão solicitando mais e o que a gente está tendo como é que eu posso falar? Maior controle, mais rápido controle dessa glicemia na gestante. Então, como é que a gente vai fazer essa de 3 aplicações, né, diárias? Eu vou pegar essas 50 unidades. Eita, gente, desculpa. Eu vou pegar essas 50 unidades totais e aí eu vou dividir 50% dessa dose pela manhã, 25% à tarde e 25% à noite. E aí, essa insulina eu tenho que aplicar 30 minutos antes da refeição, tá? Então, por exemplo, eu sempre tenho que orientar o paciente. Vai comer, tem que estar com a comida pronta. 30 minutos antes eu vou tomar a minha insulina. Eu não posso, por exemplo, apliquei a insulina, vou comer daqui a 1 hora. Por quê? Porque existe um risco, vai existir um risco de hipoglicemia, né? Então, essas insulinas, elas têm que ser aplicadas 30 minutos antes da refeição, tá? Aí, essa vai ser 50% antes do café, 50% antes do almoço e 50% antes do jantar, tá? 25, não? Não? 25, 50, 25, 25. Eu falei 20, não foi? Falou 50, 50, 50. Eita, tá. 50, 25, 25. Tá bom? Então, quando eu vou utilizar a de 2 aplicações, mas, minha gente, é assim. Eu vou falar das 2 formas, mas você vai escolher uma forma que você tem. Qual a forma do hospital que você trabalha, do serviço que você trabalha, ou então, dependendo do local, de como a paciente já utiliza, né? Como você vai ter uma praticidade melhor e a forma como você melhor vai acompanhar essa paciente, tá? Eu vou dizer essas 2 porque quando vocês forem estudar, vocês forem olhar nos livros, vocês vão encontrar essas 2 formas de aplicação. No hospital universitário, quando eu era residente, no começo do meu R1 e R2, a gente utilizava sempre essa de 2 tomadas, né? Nunca era de 3. Quando foi a partir do meu R3, foi que mudou o protocolo de lá e a gente começou a fazer em 3 tomadas, né? Que era o que realmente, depois que saiu o protocolo na endócrino, dessa forma de se utilizar, e foi dessa forma que a gente começou a utilizar na obstetrícia de lá. Eu não sei como é que se utiliza na Santa Mônica, porque eu não fui de serviço de lá, mas já é dessa forma. No protocolo de diabetes eles comentam e no Zugaib também. Mas aí vai depender mesmo do serviço que vocês forem trabalhar, tá? Mas de 3 tomadas é dessa forma. E quando a gente vai fazer de 2 tomadas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a dose total dessa insulina e vai dividir pela manhã 2/3 da dose, 30 minutos antes do café da manhã e 30 minutos antes do jantar, eu vou utilizar 1/3 da dose. Certo? Certo, prof. Entendido. Pronto, tá entendido, minha gente? Ô, prof, só uma dúvida. Essa é diabetes prévia e gestacional ou só gestacional? Não, isso aí é qualquer uma das 2. Qualquer uma, né? Tá. Qualquer uma das 2, é dessa forma.
A única coisa é porque o Zugaib, quando vocês forem estudar pelo Zugaib, no Zugaib eles falam assim, na paciente que é diabética prévia, utilize a forma de 2 tomadas. E na diabética gestacional, a de 3 tomadas. Na prática, não é dessa forma. E quando você vai ler em outros locais, não divide eles, entendeu? O único local que eu encontrei realmente falando dessa forma foi no Zugaib. Mas você utilizando de uma forma ou de outra está correta. Você vai ter que saber só o quê? A forma de você calcular, né? E aí a dose inicial é de 0,3 a 0,5, né? Unidades por quilo. E aí você vai ter que dividir dessa forma e vai tateando, vai vendo o acompanhamento através do HGT, se vai precisar aumentar, se você vai aumentar no almoço, se vai aumentar no jantar, no café da manhã, tá certo? Certo. Mas teve alguma dúvida? Pronto. Aí os hipoglicemiantes orais, né? Os hipoglicemiantes orais, eu lembro que desde a época que eu fazia faculdade, que se falava que queria que fosse liberados de hipoglicemiante, e nunca foi realmente devidamente liberado. Até esse último protocolo. Já se tinha trabalho, já se sabia que realmente a metformina, ela é uma medicação classe B na gestação, ela tem passagem, né, por via transplacentária, mas até o momento, em trabalhos de médio, como é que se diz? De acompanhamento a médio prazo, né, a longo prazo ainda não tem, mas a médio prazo não se viu nenhum problema, né, nenhum risco de malformação fetal ou alteração no desenvolvimento cognitivo ou motor desse herninho, dessa criança, que a mãe fez uso da insulina. Aí, como saiu, mas assim, a gente utilizava realmente antes do protocolo, eu especificamente não utilizava metformina como opção. Eu era assim, muito restrita. E aí, realmente, eu utilizava ou dieta, que muitas vezes a gente consegue. Se a paciente ela é bem orientada, se essa paciente ela tem um controle adequado, muitas vezes a gente consegue controlar essa paciente com dieta e exercício físico. E caso não, a gente vai avaliar. Lembrando, primeira escolha, gente, sempre vai ser insulina. Sempre. Mas existem alguns casos que a gente pode utilizar a metformina. Como, por exemplo, eu não tenho acesso à insulina no meu posto de saúde ou no local que eu trabalho. Eu uso a metformina, não uso a insulina. Se essa paciente, eu vejo que essa paciente ela vai ter alguma dificuldade para administrar a insulina, se ela tem algum déficit cognitivo, né? E seria mais fácil utilizar a metformina, ou ela já utilizava a metformina, já tem realmente uma facilidade, a gente pode continuar. Em casos que o uso dessa insulina ela está ocorrendo, está causando um estresse muito grande para essa paciente, a gente pode também, e em casos quando eu estou utilizando mais de 100 unidades diárias de insulina, eu também posso utilizar ou concomitantemente a insulina, a metformina. Alguns outros casos que a gente utiliza por exemplo, a gente não pede para essa paciente ela ter o controle, não é o que tem, esse eu estou colocando, gente, é o que tem no protocolo, tá? Mas existem alguns trabalhos e algumas orientações que estão recomendando a utilização de metformina em algumas pacientes, e, por exemplo, essa paciente, a maioria dos controles estão ok, mas ela está em uma pós-prandial, mesmo com orientação dietética, está fazendo tudo direitinho, mas a gente vê que ainda está bem descontrolado. A gente pode utilizar uma metformina. Por quê? Porque o risco de hipoglicemia é muito menor do que com o risco de insulina, tá? Mas para fazer na prática, é esse aqui que a gente vai utilizar. E lembrando, sempre a gente tem que justificar no prontuário. Por que eu estou utilizando metformina e não insulina, que é a primeira escolha, tá? A metformina
metformina eu vou utilizar uma dosagem. A dose mínima é 500 miligramas. A gente sempre utiliza após refeição. E até 2.500 miligramas. Tá? Então, a gente vai dependendo, a gente utiliza 500 e vai aumentando. Tá certo? No caso dessas pacientes, o parto, a gente não ultrapassa as 40 semanas, tá? A gente chega até 41, 43 dias. A gente vai, isso aqui é o que realmente a literatura recomenda, né, os trabalhos. Então, nas pacientes que elas estão tendo controle com dieta, a gente vai esperar até as 40 semanas. E as pacientes que estão utilizando insulina ou metformina, a gente pode esperar até as 39. Lembrando que a gente sempre vai ficar acompanhando. Isso vai depender do bem-estar materno e fetal, né? A via de parto é uma via de parto obstétrica. O que isso quer dizer? Gestante diabética tem que fazer cesariana? Não, não tem que fazer cesariana, né? Isso a gente vai avaliar bem-estar fetal, bem-estar materno, avaliar a peso do bebê, né? Tudo isso para a gente poder escolher esse parto. Se a mãe tem trabalho espontâneo, bem. Se chegou na idade gestacional, a gente avaliou, tá tudo bem, a gente pode fazer uma indução do parto. No caso dos fetos macrossômicos, ou no caso de indício ou sofrimento fetal, a gente vai preferir a via mais rápida, e normalmente é a via alta, que é a cesariana. No caso de sofrimento fetal, eu vou antecipar o parto, né, dependendo da idade gestacional, desses controles. Aí, se o bebê está em sofrimento, realmente eu tenho que tirar, tenho que antecipar esse parto. A corticoterapia, que a gente falou anteriormente, né, pode sim ser feita em caso de mães que têm um risco de prematuridade. Então, eu vou fazer esse corticoide, né, o ciclo de corticoide internadas por causa desse aumento da glicemia com o corticoide e ter uma vigilância maior desse controle glicêmico. Então, as medicações que eu utilizo é a betametasona ou a dexametasona. Não existe superioridade entre uma ou outra, entendeu? Betametasona e dexa para maturação pulmonar, elas são equivalentes. Então, eu vou só utilizar o que é que eu tenho, né? O que é que eu tenho com maior facilidade. E no meu serviço, o que faz parte do protocolo do meu serviço, tá? A betametasona, eu vou utilizar uma dose de 12 miligramas a cada 24 horas. E são duas doses, né? E a dexametasona, 6 miligramas a cada 12 horas, sendo também 2 dias, tá certo? Esse corticoide eu vou utilizar entre 24 e 34 semanas, tá bom? Os cuidados durante o parto. Então, essa paciente, por exemplo, ela entrou em trabalho espontâneo, ela usa insulina, no parto vaginal, a gente não tem uma restrição dietética. A paciente ela pode se alimentar normalmente, pode tomar líquido. Então, pela manhã, ela vai tomar a dose dela de insulina normal e a gente vai ter esse controle do HCG a cada 2 horas durante o trabalho vaginal. Tá? No caso, se essa paciente ela vai fazer uma cesariana, né, vai estar programando a cesariana para ela, a gente orienta normalmente o jejum de 8 a 12 horas. E pela manhã, a gente vai orientar a infusão de 1/3 da dose da NPH, porque como essa paciente está em jejum, então ela não há uma necessidade da dose cheia da insulina. Tá? E aí, como essa paciente vai manter em jejum, a gente precisa manter uma infusão de solução de glicose 60% nessas pacientes, né? As que vão ser mantidas em jejum, tá certo? E sempre a gente vai fazer a fazenda HCG dessas pacientes a cada 2 horas e corrigir com insulina regular caso haja necessidade. Gente, até aí.
Alguma dúvida? Não. Tudo bem. Então, esse é o controle que eu falei, são os dados durante o parto, né? Aí, quando depois do parto, que a gente retira o paciente, então vai ter uma admissão abrupta daqueles hormônios contra-insulinos. Então, essa insulina, como é que se diz, essa sensibilidade à insulina vai melhorar drasticamente no pós-parto. Então, nessas pacientes pós-parto que são diabetes gestacionais, no pós-parto a gente vai suspender a insulina e vai ficar avaliando essa glicemia calculada no pós-parto. Né? Se está dentro da normalidade, a gente vai dar alta ao paciente. E após 6 semanas, a gente vai reavaliar e ver se existe se manter diabética. Então, a gente vai avaliar após 6 semanas do parto, com teóricos de 225 gramas, né, de rastreio dessa paciente, ela permanecer diabética ou não. Tá? No caso ainda dessas pacientes diabetes gestacionais, e que esse controle no pós-parto ainda se manteve, né, algumas glicemias alteradas, a gente vai pegar essa dose da insulina, né, no final da gravidez, e vai fazer um teste dessa dose e vai manter esse acompanhamento pós-parto. Tá certo? Lembrando que essas pacientes, a gente mantém ou não a insulina no pós-parto, ou mantém a medicação, não, sempre tem que orientar. E a partir do momento que ela é diabética na gestação, existe isso. E ela se tornar diabética no decorrer da vida. Então, normalmente, 50% dessas pacientes, entre 20 anos, pode se tornar diabética médica. Então, para sempre, ela tem que ter esse controle da glicemia, né? Ter a avaliação, cuidar da sua dieta, cuidar da sua... fazer cuidar da vida, orientar a próxima gravidez, ela tem esse maior diabetes. Então, precisa ter mais cuidado em relação a isso. Nos casos das pacientes que já utilizavam insulina antes da gravidez, ou utilizavam hipoglicemia antes da gravidez, a gente vai a dose utilizada antes da gravidez, tá? Então, se ela utilizava unidade de dias de sol, se ela utilizava 1 grama de metformina de volta, e lógico, essa paciente ela vai continuar com um acompanhamento